E se o silêncio que você vive agora for a coisa mais barulhenta que Deus já fez por você? E se aquela ausência sentida, esse espaço vazio nas suas noites e nas suas decisões, não for o fim, mas o começo de uma obra profunda que só se vê depois que tudo é refeito desde a raiz? Você já se perguntou: será que ele me esqueceu? Fui eu que estraguei tudo? Tenho que consertar por conta própria? Essas perguntas vêm como pedras lançadas no lago da alma, pequenas, com ondas que nunca param. O silêncio amplifica as dúvidas. O coração aperta, a fé oscila. E na pressa de uma resposta, muitos tentam colar os cacos com as próprias mãos, impondo atalhos, acreditando que agindo rápido recuperarão o que perderam. Mas há uma outra verdade que eu quero te compartilhar, hoje, com toda a ternura e autoridade de quem já viu Deus operar no invisível. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o espaço onde Ele trabalha. Não é ausência definitiva, não é castigo sem fim, é oficina, é útero criativo, é chão sendo preparado para um alicerce novo. Considere por um momento o salmista que nos ensina a aquietar-se e confiar, Salmos 37:7. Não como uma resignação vazia, mas como uma postura ativa de fé. Ficar calmo, paciente, esperando soberania que está em movimento mesmo quando os sentidos não percebem. Essa calma não é passiva, é uma escuta obediente. É aceitar que Deus, por vezes, lavrou o terreno antes de plantar. É reconhecer que há trabalho no invisível. Se essa palavra já toca o seu coração, fica comigo até o fim. Se puder, inscreva-se e deixe seu like agora. É só um gesto curto que nos ajuda a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Por que Deus se cala? Por que, tantas vezes, Ele não dá explicações ou sinais conforme nossa urgência? Há duas coisas que eu quero que você veja: pedagogia e proteção. Pedagogia, porque Deus está ensinando. Imagine um professor que não dá a resposta final, mas constrói exercícios onde o aluno aprende a pensar. Imagine um médico que não apenas remove o sintoma, mas repara sistemas internos. Ele corta aqui, remexe ali, coloca pontos onde precisava. Se Deus dissesse tudo agora, se Ele liberasse a visão completa, você poderia tomar atalhos, você tentaria consertar no seu jeito. O que parece misericórdia imediata, às vezes, seria uma oportunidade perdida para a maturidade. O silêncio é uma aula de paciência e confiança. É o tempo em que Deus reordena as estruturas do seu coração, as crenças, os desejos, os apegos. Proteção, porque Deus evita que você remende o que precisa ser refeito. Pense num pedreiro que encontra uma parede com mofo e podridão. Ele não só coloca uma pintura por cima, ele derruba, retira o que está comprometido, trata as fundações. Se você aceita apenas uma colar os cacos, a restauração será frágil, sujeita a desabar no primeiro vento. Deus não cola, Ele reconstrói. Muitas vezes o silêncio é proteção contra suas próprias soluções apressadas, contra o conserto que tornaria tudo aparente, mas frágil internamente. E se eu te dissesse que, no silêncio, Deus está revirando o chão do seu coração? Ele busca onde existe raiz do medo, do orgulho, da necessidade de controlar. Ele revela o que estava escondido, não para punir, mas para curar. O que Deus faz no silêncio? Aqui entram imagens que queremos gravar na mente. O olheiro que amassa o barro, trazendo para o centro tudo que está fora de forma. O jardineiro que arranca plantas que parecem saudáveis, mas que sufocam o que irá florescer. A oficina em que peças são desmontadas para que então se possa montar algo melhor, mais resistente. Deus trabalha onde ninguém vê. Ele começa pelo alicerce. Isaías nos lembra que o Senhor guia os passos no oculto e abre caminhos onde parecia não haver saída. Isaías 42:16. Não é promessa de ausência de dor, é garantia de condução. Em Oséias encontramos a certeza de que o chamado ao retorno é um chamado à cura. Voltar ao Senhor é encontrar restauração. Em Isaías 43:19, Deus diz: Eis que faço uma coisa nova. Note que é nova, não apenas consertar o velho, mas criar algo diferente. Paulo, mais adiante, nos dá o exemplo prático: esquecer o que fica para trás e avançar para o que está adiante. Filipenses 3:13. Nada disso minimiza a dor da perda. Ao contrário, reconhece que a dor tem um papel: revelar o que precisa morrer para que nasça o novo.
Restauração que dura não é simples reposição. Deus não cola os pedaços, ele recria. Por isso, a demora pode parecer injusta, mas ela tem um propósito: transformar a sua história de modo que, quando refeito, o novo resista aos choques futuros. Olhe para o Salmo 30:11. A reviravolta de choro em dança não é só retorno ao status anterior, é uma celebração de algo que foi transformado internamente. A alegria que vem depois do silêncio é fruto de um trabalho profundo. Agora, como isso se manifesta em sua vida concreta? Em muitos jeitos. Talvez o que você perdeu seja um relacionamento, um emprego, um plano que parecia firme. Talvez seja a confiança em si mesmo ou a fé abalada. O processo de Deus costuma incluir 1. Exposição. O silêncio traz à tona pensamentos e padrões que antes ficavam escondidos. O que estava podre aparece, não para humilhar, mas para curar. 2. Desapego. Quando as coisas caem, somos chamados a aprender a não nos definir por aquilo que tínhamos. Isso é difícil. Identidade ligada a conquistas, papéis, status, tudo precisa ser purificado. 3. Reordenação. Deus reconstrói prioridades. O que era fundamento falso é substituído por alicerces eternos. Isso exige renúncia de atalhos. 4. Recriação. O resultado não é uma réplica do passado, é uma obra nova, mais sólida, mais alinhada com o propósito divino. E se eu não aguentar esperar, você pode pensar, a pressa é inimiga do processo. Há, porém, atitudes práticas que ajudam a atravessar o silêncio sem ruir. Desapegar não é abandonar a esperança, é soltar a necessidade de controlar o resultado. Permita-me contar, de forma ilustrativa, a história de alguém que poderia ser você, sem se tornar um relato bíblico, apenas um exemplo humano. Ana era uma mulher que perdeu o emprego e, em pouco tempo, também viu o casamento desmoronar. As redes sociais mostravam felicidade alheia e ela pensava que Deus a havia esquecido. Por meses, pressentiu um vazio. Em silêncio, sem respostas, ela começou a fazer pequenas coisas. Respirar antes de reagir, escrever em um caderno os ressentimentos, conversar com um irmão em Cristo, sair para caminhar. Aos poucos, percebeu padrões. Sua identidade estava amarrada ao desempenho, ao controle. No silêncio, alguém, não com ruído, mas com presença, a fez confrontar essas raízes. Quando as portas físicas começaram a abrir, Ana não buscou simplesmente recuperar o que havia perdido. Ela escolheu construir algo novo, alinhado com a fé redescoberta. O emprego que veio era diferente. O relacionamento que se renovou não foi um retorno ao mesmo formato, mas uma chance de ser vista inteira. Essa não é fórmula, é testemunho de como Deus reconfigura vidas quando trabalha no invisível. E se eu te dissesse agora que você pode promover essa restauração ativa na sua vida? Não pelo esforço para forçar resultados, mas por um trabalho de entrega. Abaixo, sugestões práticas para viver esse processo. Faça um inventário interior. Escreva 5 coisas que a perda revelou em você. Isso não é lista de culpa, é mapa. Escolha uma prática diária de silêncio por 10 minutos. Apenas fique, não peça, apenas ouça. Insira nomeações breves ao final. Senhor, eu te entrego. Identifique um amigo espiritual e combine orações regulares. A solidão é inimiga do processo. Renuncie a um pequeno hábito que alimenta a ansiedade, checar redes sociais, por exemplo, por 1 mês. Cultive gratidão concreta, 3 coisas ao dia. Gratidão não fecha os problemas, ela muda a sensibilidade do coração para reconhecer pequenas sementes de vida. Chegamos agora ao momento mais importante desta mensagem, a oração de entrega. Quero que você coloque em palavras simples o que tem no coração. Eu vou orar com você e por você. Não é fórmula, é conversa com o Deus que conhece cada parte de você, que trabalha no silêncio, que é fiel. Se você puder, feche os olhos agora. Respire devagar. Sinta que há um alguém olhando para você com cuidado. Senhor, Pai, nós nos achegamos a Ti. Você conhece cada caco que jaz aqui. Conhece as portas que se fecharam, os sonhos que desmoronaram, as noites de insônia, as lágrimas sem motivo. Confessamos que muitas vezes tentamos consertar tudo sozinhos. Pedimos perdão por nossa pressa, por nossa ansiedade de controlar o tempo e o desfecho. Senhor,
Ensina-nos a esperar com coragem. Ensina-nos a soltar aquilo que não nos pertence. Cura as feridas que o mundo deixou, sara os vazios que nem sempre conseguimos nomear. Trabalha no invisível, Pai. Senhor, Pai, nós nos achegamos a Ti. Você conhece cada caco que jaz aqui. Conhece as portas que se fecharam, os sonhos que desmoronaram, as noites de insônia. Confessamos que muitas vezes tentamos consertar tudo sozinhos. Pedimos perdão por nossa pressa, por nossa ansiedade de controlar o tempo e o desfecho. Senhor, ensina-nos a esperar com coragem. Ensina-nos a soltar aquilo que não nos pertence. Cura as feridas que o mundo deixou, sara os vazios que nem sempre conseguimos nomear. Trabalha no invisível, Pai. Senhor, Pai, nós nos achegamos a Ti. Você conhece cada caco que jaz aqui. Conhece as portas que se fecharam, os sonhos que desmoronaram, as noites de insônia. Confessamos que muitas vezes tentamos consertar tudo sozinhos. Pedimos perdão por nossa pressa, por nossa ansiedade de controlar o tempo e o desfecho. Senhor, ensina-nos a esperar com coragem. Ensina-nos a soltar aquilo que não nos pertence. Cura as feridas que o mundo deixou, sara os vazios que nem sempre conseguimos nomear. Trabalha no invisível, Pai. Reordena as prioridades, refaz o alicerce, arranca as raízes do medo e da mentira que nos aprisionam. Dá-nos olhos para ver o que Tu estás fazendo mesmo quando não entendemos. Dá-nos mãos para reconstruir conforme o Teu desenho, não segundo nossos concertos provisórios. Dá-nos fé para permanecer. E quando vier a restauração, que ela seja completa, interior, duradoura, criativa, uma coisa nova que mantenha a Tua glória e não nossas vaidades. Em nome de Jesus, entregamos tudo. Amém. Sinta essa oração como um marco, não o fim do processo, mas a postura que você toma diante dele. Raramente a mudança é instantânea, geralmente ela é gradual, paciente e discreta. E parte da cura é aprender a caminhar com passos pequenos e conscientes. Antes de concluir, quero te lembrar de algo crucial. Quando Deus reconstrói, Ele não devolve um passado idêntico, Ele recria. Por isso, solte a expectativa de voltar ao que era. Abrace a perspectiva de algo novo. E enquanto isso, persevere em atitudes que o mantenham sensível à voz dele. Silêncio intencional, leitura da palavra com oração breve, comunhão verdadeira, serviço aos outros, humildes práticas que demonstram que sua fé é viva. Se o silêncio te toca hoje e se esta mensagem encontrou seu coração, faça algo simples agora. Escreva nos comentários a frase: Senhor, mesmo em silêncio eu confio no Teu processo. Deixe essa declaração pública. Às vezes, declarar em voz ou em texto fortalece a fé. No comentário fixado há um recurso breve, um guia de oração semanal que pode te acompanhar nessa travessia. Ele está disponível para quem quiser caminhar com passos intencionais. Que a paz de Deus, que exceda todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que o silêncio que hoje pesa sobre você se revele ao tempo certo como ateliê de reconstrução. Que o Senhor toque as raízes do seu medo, cure as feridas mais ocultas e te dê a coragem para soltar e recomeçar. Você não está sozinho, Deus está trabalhando. E o que Ele faz em silêncio terá uma força que o barulho jamais produziria. Obrigado por ter permanecido até aqui. Vá com coragem. E se puder, faça a declaração nos comentários e confira o material fixado para apoio. Que Deus te abençoe e te refaça segundo a sua vontade, para que aquilo que for restaurado dê testemunho eterno da sua graça.